O pulso ainda pulsa, meus amigos. O Fluminense está vivo no Campeonato Carioca. Vitória importantíssima sobre o Vasco, que dá moral para o clássico de domingo. Aliás, de domingo não, de sábado, contra o Flamengo no Maracanã. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Muito obrigado pela sua amizade. Importante a sua inscrição, importante o seu like, o seu comentário. Ultrapassamos a barreira dos 60 mil inscritos. Desbloqueamos os 60 mil. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que participam, que estão sempre presentes aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar então sobre essa vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2-1 de virada ontem pelo Campeonato Carioca, jogo no Mané Garrincha. A torcida do Fluminense fez uma festa muito bonita no Mané Garrincha, lotou o seu espaço, esteve presente em grande número e o Fluminense agora vai para o clássico contra o Flamengo no próximo sábado com moral e outra, né, gente, com confiança, porque ontem finalmente o Fluminense conseguiu não só vencer, mas conseguiu vencer jogando bem, o que é importante também. Claro, ganhar é sempre importante, mas quando você vence e joga bem, você ganha confiança para a sequência da temporada e o Fluminense começa a mostrar evolução com Mano Menezes nesse início de 2025, finalmente uma boa atuação. Com essa vitória do Fluminense ontem, gente, sobre o Vasco, a situação do Fluminense, claro, continua ainda delicada. O Fluminense continua precisando de 100% de aproveitamento nos últimos jogos. São 3 jogos, vai precisar de 3 vitórias e ainda não tem certeza se vai se classificar com essas 3 vitórias. Vai depender de uma combinação de resultados, porque nunca, nesse novo formato do Campeonato Carioca, uma equipe se classificou para a semifinal com 19 pontos. E o Fluminense, o máximo que ele vai conseguir são 19 pontos. Então ele vai ter que vencer os 3 jogos e ainda torcer por outros resultados para conseguir essa classificação. Nesse momento o Fluminense tem 10 pontos, mas hoje ele pode ser ultrapassado na tabela. O Madureira ou o Sampaio Corrêa, um dos dois pode passar o Fluminense. Se houver empate, seria o ideal para o Fluminense, tá? Um empatezinho entre Madureira e Sampaio Corrêa. Os dois chegariam a 10 pontos também, aí a gente ia depender aí dos critérios de desempate para ver se algum deles ultrapassaria o Fluminense. O Sampaio Corrêa tem 1 gol de saldo, assim como o Fluminense, tem 2 vitórias, e aí quem fez mais gols? Os dois têm 8 gols, ou seja, se for um empate por gols, o Sampaio Corrêa ultrapassa o Fluminense. Se for 0-0, gente, eles estão iguais em tudo. Fluminense e Sampaio Corrêa estão iguais em tudo. 2 vitórias, só a questão aqui, né, são 3 empates, mas se empatar vai a 4. 2 derrotas, 8 gols pró, 7 gols sofridos, 1 gol de saldo. Campanhas idênticas até agora. Vai depender do jogo de hoje, né, do Sampaio Corrêa com o Madureira. Os outros jogos de hoje são Volta Redonda e Maricá. Os dois já estão à frente do Fluminense, mas, né, o ideal é a gente também ficar secando e torcendo por um empate. E temos ainda Nova Iguaçu e Botafogo. E o Botafogo pode ultrapassar o Fluminense também, se o Botafogo ganhar do Nova Iguaçu. Também é outro jogo que, se der empate pra gente, não seria um mau resultado, não seria o ideal, porque aí ninguém, né, dispara aí na classificação. Mas então hoje a diferença do Fluminense pro Flamengo, que é o líder, é de apenas 3 pontos. Só que o Flamengo tem uma partida a menos com o Botafogo, que vai ser disputada na semana que vem. Mas reparem como essa vitória do Fluminense ela foi importante. Se o Fluminense ganha do Flamengo no sábado, ele já empata com o Flamengo. Mesmo o Flamengo tendo um jogo a menos, não importa. O Fluminense já empata com o Flamengo no final de semana. E dependendo de outros resultados, pode até mesmo entrar no G4. Então foi fundamental essa vitória do Fluminense e acredito que pode significar uma virada de página para o Fluminense dentro desse campeonato carioca. Depois o Fluminense tem 2 jogos contra pequenos, enquanto que os grandes vão ter que se enfrentar. Porque apenas o Fluminense até agora fez 2 clássicos. O Vasco fez 1, o Botafogo fez 1 e o Flamengo não fez nenhum clássico ainda. Então o Flamengo só vai fazer clássico a partir da próxima rodada. Já o Fluminense já vai para o seu 3º clássico e depois terá 2 jogos contra equipes pequenas. Bom, gente, e como eu disse, essa é uma vitória que pode significar uma virada de página para o Fluminense, não só no Campeonato Carioca, mas também na temporada. Você ganha moral, você começa já a ver evolução na equipe a partir desta atuação. E eu acho que uma coisa que mudou, que foi muito importante,
foi a atitude dos jogadores. O Fluminense mudou também a atitude, quis mais a vitória, buscou mais a vitória. É impressionante como o Fluminense em jogos contra Madureira, contra Boa Vista, o Fluminense atuou parece que com freio de mão puxado. Ontem não. Ontem o Fluminense competiu. Tudo bem que o Vasco não vem numa boa fase, apesar de estar com 13 pontos, o Vasco tem vencido aos trancos e barrancos. Essa é que é a verdade. E ontem o Vasco não jogou nada, mas o Fluminense também jogou bem. O Vasco, a atuação ruim do Vasco, acho que passa muito também pela boa atuação do Fluminense. O Fábio, para vocês terem uma ideia, não foi exigido. Tirando o gol do Coutinho, numa falha do Thiago Santos com o Fuentes, o Fábio praticamente não foi exigido na partida de ontem. Para mim, destaques individuais. Thiago Silva colocou o Verratti no bolso, anulou completamente a atuação do Verratti. Hércules dominou o meio de campo do lado do Martinelli, que é muito criticado, mas ontem fez uma grande partida. John Arias foi outro que, né, jogou demais ali no meio campo, fazendo a função do Ganso. Teve, inclusive, a chance de fazer um gol, logo depois do segundo gol do Fluminense. O Arias poderia ter feito já 3-1 e liquidada a situação. O Arias quis dar, né, fazer o gol por cobertura, acabou desperdiçando uma grande chance, mas fez uma partidaça. Canóbio ontem também, muita entrega, muita luta, quase fez um gol. Boa atuação do Canóbio. E, por fim, Riquelme, que ontem, mesmo sem ser protagonista, infernizou o lado esquerdo da defesa do Vasco. Também, para mim, foi um dos destaques do Fluminense nessa vitória por 2-1. Quem sai com muita moral desse jogo também, gente, foi o Mano Menezes, que vinha sendo muito criticado, com a corda no pescoço, talvez até risco de demissão, né, em caso de derrota para o Vasco e para o Flamengo. E agora o Mano ganha uma moral extra com essa vitória sobre o Vasco. Ontem andou até, né, atirando contra os críticos, cutucando aí quem critica o Mano Menezes. Agora, o Mano, né, ele gosta muito de falar, já tô calejado, já estou, né, já tenho experiência com isso. Então ele deveria entender que no futebol, se o time vai bem, o técnico é elogiado. Se o time vai mal, o técnico vai ser criticado mesmo. E se ele faz uma escalação errada, se ele faz uma substituição errada, se ele adota uma estratégia errada, ele tem que ser criticado mesmo. Isso é do futebol. Desde que o futebol existe, isso acontece e vai continuar acontecendo. Me espanta muito o Mano, né, se sentir ofendido com críticas. Isso é do futebol. Jogou bem, a gente vai elogiar. Jogou mal, a gente vai criticar também. Né? Em time grande, o nível de exigência ele é mais alto. Então é natural, né? É natural, normal que as críticas aconteçam quando os resultados não estão vindo. E ontem o Mano atendeu o que o campo estava gritando para ele, que foi escalar o Riquelme desde o início. E o Riquelme fez um grande jogo, para mim, um dos pontos de desequilíbrio na partida, para poder justamente levar o Fluminense a essa vitória. Ponto negativo ontem do jogo, gente, mais uma atuação muito ruim do Thiago Santos. Já tinha jogado mal contra o Botafogo, falhou nos 2 gols do Botafogo, cometeu aquele pênalti infantil e ontem de novo falhou, deu um passe forçado para o Fuentes com 1 minuto de jogo. O Fuentes dominou, né, com dificuldade, foi tentar o drible e acabou perdendo a bola e o Fluminense sofreu o gol. O Thiago Santos tem um início de ano muito ruim, mas ganhou renovação de contrato. Ganhou mais 1 ano de contrato aí. A gente vai ter que aturar o Thiago Santos até o final de 2026, porque o presidente Mário Bittencourt deu mais 1 ano de presente para o Thiago Santos. Bom, gente, agora tem Fla-Flu no próximo sábado, 4h30 da tarde. Tomara que o torcedor do Fluminense compareça em grande número. Essa é a expectativa depois da vitória sobre o Vasco. E o Fluminense precisa mais do que nunca dessa vitória. O Flamengo ontem ganhou de 5-0, mas jogou com um time alternativo, descansou os seus jogadores, enquanto o Fluminense teve que viajar para Brasília, fazer um clássico e agora tem outro clássico pela frente. Mano Menezes foi perguntado sobre o Fla-Flu e sobre essa sequência de jogos contra Flamengo, Nova Iguaçu e Bangu e deu a seguinte resposta. Bom, a gente... primeiro, falar do jogo, que eu acho que é o mais importante de tudo, senão não tem muita graça vencer, né? Se a gente fica falando de coisas que
não se valoriza. Todos vocês foram unânimes, eu acho que é importante a vitória, para nós é muito importante. Vamos pensar no Flamengo daqui a 2 dias, porque já jogamos no sábado, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. Acho que a equipe mostrou tudo isso hoje e esse é o caminho que nós queremos sedimentar daqui para frente. Reparem que o Mano, ele faz uma crítica à tabela do Campeonato Carioca, e é uma crítica que eu também, né, tenho feito aqui, porque há um desequilíbrio gigantesco nessa tabela do Campeonato Carioca. O Vasco, ele tem 6 jogos como mandante e mais 2 jogos como visitante, atuando em São Januário. Como que pode isso? Ou seja, o Vasco tem 8 jogos, na verdade, né, como mandante, porque na tabela são 6, mas fez 2 jogos como visitante em São Januário, então ele não é visitante, ele é mandante. Esse aí já é um primeiro erro. Não só isso, né? Tem outra questão também. O Fluminense, por exemplo, já vai para o seu 3º clássico, enquanto que os outros grandes só fizeram um clássico. Flamengo só fez um clássico, Vasco só fez um clássico, Botafogo só fez um clássico, e o Fluminense, aliás, o Flamengo não fez nenhum, né? O Flamengo vai fazer o primeiro ainda. E o Fluminense já vai pro 3º clássico. Então, assim, há uma disparidade nessa tabela do Campeonato Carioca, coisa assim, assustadora. Por falar, né, em coisas assustadoras, o que foi a arbitragem ontem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães. O Fluminense, mais uma vez, sendo prejudicado pela arbitragem. Não é porque o Fluminense ganhou o jogo que a gente não pode falar de arbitragem. Esse lance em que o Arias ia sair na cara do gol era para cartão vermelho. A arbitragem não dá cartão vermelho num lance desse, é de um absurdo assustador. Assustador. Eu, pelo gestual do Wagner Nascimento Magalhães, eu entendi que ele quis dizer que tinha um outro zagueiro do Vasco na cobertura, que é esse que tá bem aqui embaixo do vídeo, aqui próximo a mim aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, né? Só, gente, que esse cara não chegava no Arias nunca. E aonde está o VAR? Por que o VAR não funciona no Campeonato Carioca? Os caras do VAR estão fazendo o quê? Eles estão lá assistindo o jogo em vários monitores, em vários ângulos, porque eles não interferem em nada. Esse é um lance para expulsão. É só a gente pegar outras expulsões do Fluminense que a gente vai lembrar que nesse tipo de lance os árbitros expulsam. Felipe Melo foi expulso contra o Flamengo na Copa do Brasil em 2023, num lance em que a jogada era na lateral do campo. E mesmo assim o Felipe Melo foi expulso. O VAR chamou e a arbitragem, se não me engano, o Daronco foi lá e expulsou o Felipe Melo. Teve um outro lance em 2022 com o David Braz, um jogo contra o Atlético Goianiense no Maracanã. Um lance, pra mim, muito parecido com esse aí do Arias. Uma jogada mais ou menos nessa posição do campo. O árbitro não pensou 2 vezes e colocou o David Braz na rua direto. Não precisou nem de VAR. E ontem, nem o VAR e nem o árbitro expulsaram o jogador do Vasco. Antes desse lance, o Paulinho do Vasco tinha dado uma entrada violentíssima em cima do Guga. Lance para expulsão, que o árbitro deu só cartão de crédito, deu um amarelinho pro Paulinho, aliviou a barra do Paulinho. Gente, não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado pela arbitragem. Nesse campeonato tem sido sistemático. O Fluminense foi prejudicado contra o Botafogo, foi prejudicado contra o Volta Redonda e ontem foi prejudicado de novo. Até quando a diretoria do Fluminense vai aceitar
ser prejudicada pela arbitragem, não só no Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. A gente não vê a diretoria do Fluminense se posicionando, porque mandar e-mail, mandar carta, mandar fax, mandar telegrama, mandar sei lá o quê, seja para a federação ou para a CBF, não resolve nada. O Fluminense tem que reclamar na imprensa, tem que fazer escândalo, tem que se posicionar publicamente, senão não adianta. A arbitragem, ela tem muita facilidade em expulsar jogador do Fluminense, mas tem uma dificuldade enorme de expulsar jogadores de times adversários do Fluminense. Chega, gente, tá na hora da diretoria do Fluminense reclamar e reclamar duro, porque o Fluminense tem sido sistematicamente prejudicado pelas arbitragens no futebol de uma forma em geral. Bom, gente, vitória do Fluminense, 2-1 sobre o Vasco, grande resultado, pra gente poder respirar aliviado, pra gente chegar pro Fla-Flu, né, com mais confiança e para que o torcedor possa começar a sorrir em 2025. Até agora tivemos um início de ano muito difícil, com maus resultados, mas ontem finalmente a vitória veio e veio num clássico. E detalhe, foi a primeira vez que o Fluminense ganhou um clássico jogando no Mané Garrincha, nesse novo Mané Garrincha. Antes o Fluminense tinha perdido pro Botafogo, perdido pro Vasco e perdido 2 vezes pro Flamengo. Ontem, finalmente, veio a primeira vitória do Fluminense no Mané Garrincha e uma vitória importantíssima que deixa o Fluminense ainda vivo dentro do Campeonato Carioca. Meus amigos, muito obrigado pela presença, pela audiência, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.